filho ele é desinteressado na escola e eu não sei o que fazer, né? Esse é o pensamento de muitas mães, né? Muitas mães me reclamam disso, chegam até mim falando que o menino não se interessa, não adianta, não tem nada que ela faça que faça o menino querer ir para a escola, querer estudar, querer sair bem na prova, querer adquirir aquele conhecimento que a escola está oferecendo para ele, né? Bom, eu fiz um vídeo anterior a esse, que inclusive nós vamos colocar o link aqui na descrição, tá? Se você estiver interessado, procura lá. Falando das causas desse desinteresse escolar, né? Falando quais são os motivos, assim, à luz da psicologia, né, que provocam esse tipo de situação de desinteresse, tá bom? Mas hoje eu vou explicar não como o desinteresse surge, mas o que fazer com ele, né? E aí o objetivo aqui é conseguir iluminar de certa forma o caminho para você que é mãe saber como lidar com seu filho no sentido de melhorar o interesse dele pela escola. Nesse vídeo eu expliquei o seguinte, que as crianças, à medida que elas crescem, elas vão perdendo o interesse pela escola quase que naturalmente. Por quê? Quando ela está na educação infantil ainda, quando ela acaba de ingressar na escola, ela forma um vínculo com a escola que é uma projeção do vínculo familiar, né? E com isso a criança tem muito desejo, muita vontade de mostrar um excelente desempenho para a mãe achar ele bonitinho ou bonitinha, para a professora achar ele bonitinho ou bonitinha, né? À medida que a criança vai crescendo, ela vai perdendo esse tipo de interesse. Por quê? Porque ele passa a reconhecer a escola enquanto um ambiente separado da família. E ele passa a ter outros interesses, ele quer pertencer a grupos para afirmar a personalidade dele. Então ele quer afirmar que ele torce para um time, que ele gosta de uma música tal, enfim, que ele pertence a certos grupos que afirmam a personalidade dele. Quando o interesse é esse tipo de desinteresse natural, leve, geralmente a criança retoma, criança não, porque aí já é o adolescente, né? Ele retoma esse interesse, esse engajamento, quando ele observa a necessidade de sobrevivência, né? Ele começa a enxergar o mundo, olhar o mundo, e perceber que o estudo é um meio de facilitar a sobrevivência. Então, geralmente, ele escolhe uma área, escolhe um curso para prestar vestibular, ou escolhe uma faculdade para fazer, e ele começa a estudar de forma engajada para poder cumprir esse objetivo, né? Que é dentro... os adolescentes, é muito engraçado notar que eles falam minha área. Não, minha área é humanas. Não, minha área é exatas. Não, minha área é medicina. Minha área é direito. Como se ele já fosse um profissional daquela área ali, né? E quando a gente começa a notar esse tipo de fala, a gente fica muito tranquilo, porque isso é sinal de que o aluno entendeu que ele precisa aprimorar o conhecimento dele numa área para que ele consiga sobreviver, enfim, obter o conceito dele de sucesso, né? Então a própria necessidade de sobreviver, ela já cuida do engajamento. Só que é o seguinte, quanto antes o aluno tiver essa percepção, menos trabalho ele vai dar para a mãe dele na escola. Esse é o detalhe, né? E aí é onde eu vou falar para você a minha dica 1, tá? Deixe o seu filho conhecer a realidade. Ué, mas como assim? Como assim, Michael? Deixa seu filho conhecer a realidade. Meu filho conhece a realidade. Olha, nem sempre, hein? Se a gente olhar para dentro da gente, a gente vai notar que esse menino não está conhecendo a realidade muito bem, não. Porque olha só, um filho, você imagina assim, ele está migrando da infância para a adolescência, né? Ele é uma pessoa inexperiente, óbvio, né? Ele não passou por certas experiências de vida que vão fazer ele enxergar as maldades do mundo, os perigos, os riscos, as consequências, muitas vezes, dos atos dele, né? Aí o filho, ele é muito inexperiente, mas ele quer viver. Então ele começa a solicitar, a querer participar de coisas que nem sempre a mãe pensa que ele está preparado. Por quê? Porque a mãe é experiente. A mãe conhece, você que é mãe que está me assistindo, você conhece os perigos do mundo, você sabe as consequências do ato X ou do ato Y, você vê de longe que quando a criança está se comportando de tal forma aquilo não vai dar certo. E aí quando você percebe que o seu filho tende a cometer certos tipos de erro, você começa a tentar cercar ele de cometer, de participar desses certos erros, né? Então o que vai acontecer? Você cria ali uma redoma de proteção em torno do seu filho, né? Uma redoma em nível emocional, em nível psicológico. E essa redoma muitas vezes afasta a criança da realidade. Então, dentro dessa dica, eu quero te aconselhar a fazer essa redoma de uma maneira mais racional.
Porque, por exemplo, as dificuldades da vida, você costuma informar para o seu filho de forma verbal, né? Você vai e explica para ele como as coisas são caras, como as coisas são difíceis, como trabalhar é custoso, como às vezes a gente tem que superar a preguiça, como que a gente passa por uma diversa série de dissabores que são importantes para a gente conseguir sobreviver, né? Você informa isso verbalmente, mas uma coisa é a criança ouvir isso, ou o adolescente ouvir isso, e o cognitivo dele entender. Mas as nossas experiências, a nossa aprendizagem, ela é muito emocional, principalmente quando eu estou falando da aprendizagem de vida. Então, muitas vezes, não adianta saber, você precisa também sentir. Tá certo? Então o que acontece? Essa redoma, muitas vezes, não permite que o adolescente sinta certas dificuldades. E não sentindo, ele acaba não tendo aquela aprendizagem verdadeira. Eu tô falando daquela aprendizagem de vida, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que controlar os riscos em relação a isso. Mas eu vou te contar um caso. Caso, porque eu tô falando, eu sou de Goiânia, né? A gente vai falar caso, mas eu vou te contar um caso, né? Vamos tirar o regionalismo aqui. Que caso é esse? Olha só. Uma vez eu atendi uma mãe, e eu vou contar essa história porque ela simboliza muito bem o que eu tô querendo explicar pra você. Em certa ocasião, eu atendi uma mãe assim, ó, que ela sentou para fazer uma entrevista sobre o filho, né? Ele ia iniciar com a minha escola um acompanhamento escolar. E aí ela me relatou assim, ó, que ela estava com muitas dificuldades de pagar a escola e que ela estava sofrendo muito financeiramente, porque a escola do menino era muito cara. Além disso, ela tinha que pagar aulas de reforço e, além disso, ela tinha que pagar um monte de prova de recuperação que essa criança, que esse adolescente tinha que fazer na escola. Aqui em Goiânia, eu não sei se é a realidade da sua cidade, do seu estado, mas aqui em Goiânia é muito comum que as escolas cobrem para dar provas de recuperação, né? Então ela estava com um sofrimento danado por causa disso. E por diversas vezes que eu conversei com ela estava sempre na mesma reclamação, na mesma reclamação, na mesma reclamação. E aí eu peguei e falei para ela, olha, o fato do seu filho entender essa dificuldade financeira que você está vivenciando, não engaja ele a estudar melhor para essas provas, não? Para evitar essa despesa e tal. Aí ela pegou e falou assim que não, que ele não estava nem aí para isso e tal. Tudo bem. Aí passou um tempinho, aconteceu aqui em Goiânia um show de um grande cantor internacional. E esse menino chegou na escola falando que ia pro show, etc e tal. Aí eu cheguei e fui conversar com a mãe depois, né, num outro momento. Falei, vem cá, ele vai no show, né, e tal. E ela super preocupada, o que ia ter nesse show, se ia ter droga, se ia ter não sei o que e tal. E aí eu perguntei pra ela assim, vem cá, mas e o preço do ingresso lá? Você tinha me reclamado de dificuldades financeiras? Não, Michael, eu resolvi pagar porque é o seguinte, tadinho, ele não vai no show, os coleguinhas vão, ele não vai, não sei o que e tal. Você percebeu um problema nessa história que eu tô te contando? Olha só, ela por várias vezes falava pro menino que ela estava com dificuldades financeiras, que era muito difícil pagar a escola, que era muito difícil pagar as provas de recuperação, as aulas de reforço, etc. Mas ela deixou e pagou os olhos da cara, segundo ela, no ingresso para ele ir no show. Aí eu te pergunto, essa criança percebeu a realidade? Ela não percebeu a realidade. Ela sabe que a mãe dela está com dificuldades em nível financeiro, mas tudo que ele quer, ele tem. Então a vida financeira dessa criança só é difícil na teoria, na prática ela é fácil. E dessa forma, essa criança está afastada da realidade que ela vive. A mãe criou uma redoma de proteção. Ela não deixa ele sofrer em resposta aos problemas financeiros, né? Ela criou uma redoma e essa redoma está afastando ele do quê? Da realidade. Esse adolescente ele vai ter dificuldade em perceber a realidade da vida. Percebe? Então esse é o meu conselho, né? Deixa o seu filho perceber a realidade em que ele vive. Se o desempenho escolar dele gera algum tipo de dificuldade em nível financeiro, deixa ele perceber isso. Se você tem que gastar dinheiro por conta do mau desempenho dele, é comum, o ideal seria que você cortasse algum tipo de despesa que ele te dá no nível do entretenimento. Né? Porque assim, sem entretenimento, o entretenimento em si, muitas vezes, ele não é uma necessidade exatamente, né? Ele é uma vontade. Então assim, se a criança não cumpre, se o adolescente não está engajado no aprendizagem escolar, e se isso dá prejuízo, é bom que ele sinta o prejuízo financeiro, né? Eu estou dando o exemplo num mínimo aspecto, mas se você pegar esse comportamento e expandir ele para diversos outros comportamentos seus,
você vai notar que muitas vezes você protege demais o seu filho da realidade. E aí eu já te dou um adiantamento, né? Se ele tem um desinteresse leve, se ele não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem, ele tá tirando notas ruins só porque ele não quer estudar mesmo, é provável que ele não tenha entendido o quanto esse estudo é importante para a sobrevivência dele, e é provável que ele não esteja em contato muito íntimo com a realidade na qual ele vive. Então, no momento que você centrar ele da realidade, que você deixar ele experimentar a realidade, a dureza da vida um pouquinho, a tendência é que ele melhore um pouco. Agora, olha, eu estou falando isso para você, mas é claro que você vai controlar os riscos, né? É lógico que eu estou confiando aqui que você, que é mãe, não vai deixar a criança ou adolescente se meter em algum tipo de dificuldade que ele não saiba lidar exatamente, né? Porque aí realmente é um problema grave, né? Agora, você tem que avaliar isso muito bem. Por quê? Porque você tem que conseguir notar se ele está desinteressado pela escola, com ou sem dificuldade de aprendizagem associadas. Essa dica número 1 que eu te dei é só para o caso dele não ter dificuldades de aprendizagem associadas, tá? Porque, olha, que tipo de dificuldades de aprendizagem estão envolvidos, associados com essa questão do desinteresse escolar? Principalmente problemas de base teórica. Então, veja, aqui eu vou te dar a minha dica número 2. Note, observe a base teórica do seu filho. Se ele tiver dificuldade em todas as matérias, observe a base teórica de todas. Se ele tiver dificuldade em uma matéria ou outra, você nota apenas a base teórica dessa disciplina que ele está com dificuldade. Por quê? Olha só, essa falta de interesse natural, ok, ela não costuma gerar graves problemas não, mas você imagina o seguinte, que ao longo do tempo, à medida que ele vai estudando mal estudado, uma disciplina ou outra, isso vai provocando lacunas na base teórica dele, tá certo? Com o tempo, isso vai virando uma bola de neve, ele vai acumulando essas lacunas, chega um ponto que ele pega um conteúdo e trava com esse conteúdo, né? Ele não consegue sair do lugar. Por quê? Porque a base teórica dele está tão fragilizada que isso está comprometendo a aprendizagem dele, né? E aí como é que você vai notar isso? Eu vou te ensinar a observar no seu filho se ele está ou não com dificuldades de base teórica. É assim, ó. Em geral, ele faz falas sobre aquela disciplina do tipo assim, essa matéria não é para mim. Meu filho, você está tirando notas ruins em matemática. Ah, não, mãe, mas matemática eu detesto. Eu não nasci para matemática, eu não quero saber de matemática. Ou às vezes acontece isso para o português. Não, português não é para mim, eu não quero saber do português, português é muito difícil, eu não quero saber desse negócio. Quando ele faz esse tipo de fala, geralmente a mãe reage com certo nervosismo. Mas às vezes essa fala, ela está revelando que a criança está com dificuldades na base teórica, ou seja, ele está tentando aprender e não está conseguindo por conta da base teórica, tá? Isso é uma forma de você observar, mas tem uma forma um pouco mais prática, que é o seguinte: observe os erros dele nas provas e nos exercícios, porque é assim, ó, quando o professor da escola está corrigindo prova, ele está corrigindo prova de 200, 300, 400, 500, 1000, sei lá, muitos mil alunos. Então, geralmente, ele corrige as provas num padrão de certo e errado, tá certo, tá errado. Quando é prova de matemática, por exemplo, muitas vezes o professor olha só o resultado, se está errado, ele já marca ali como errado e tal. O que acontece nisso? Muitas vezes é bom que você observe como que foi o desenvolvimento dele nessas questões. Por exemplo, imagine que ele pegou uma questão lá para resolver, de matemática ou de física, por exemplo, aí ele foi lá e montou uma equação, ou usou uma fórmula, essa equação ou essa fórmula é coerente com a questão que ele está resolvendo, mas aí ele errou o cálculo. O que isso significa? Que ele entendeu aquela questão, que ele entendeu aquele mecanismo de resolução, mas ele errou por conta da base teórica, tá certo? Então você note esses pequenos traços. Por exemplo, se for numa disciplina de ciências humanas, veja como ele construiu esse texto. Tá? Às vezes ele constrói um texto coerente com a pergunta, mas essa resposta dele não dá todos os elementos da resposta. Por exemplo, ele conseguiu falar a informação objetiva, mas não se referiu ao contexto histórico, se for uma prova de história, por exemplo. Então isso te mostra que ele não está sabendo o conteúdo anterior. Então você tem como observar se a base teórica está errada, tá? Então é olhar isso. Continhas erradas, se ele errou conversões de unidades, por exemplo, também é outro fator que costuma ser indicador de dificuldades em termos de base teórica, tá bom?
Outra coisa que é muito comum quando a base teórica está fragilizada, quando ele consegue te explicar como resolve a questão, mas não consegue fazer a questão. Por exemplo, você está lá ensinando ele a fazer uma tarefa de casa, aí fala aqui, não mãe, esse aqui resolve assim, assim, assado. Aí quando você vê que ele vai tentar resolver, ele não consegue. Isso aí também é um problema de base teórica. Tá? Outra coisa, erro de interpretação na leitura dos enunciados. Muitas vezes você lê essa prova e vê que o aluno colocou uma informação correta, mas é uma informação correta que não responde à pergunta que o professor fez na prova. Significa o quê? Que o nível de leitura dele, o nível de interpretação está defasado, então ele está com problema nessa área, tá bom? Outra coisa que é comum, você pega uma prova que tem questões objetivas, que são aquelas questões de marcar X, e que tem questões discursivas, que são aquelas de dar resposta em forma de texto. Quando ele acerta as questões de marcar X e erra a questão discursiva do mesmo assunto, do mesmo conteúdo, pode ser que ele não esteja dando conta de construir uma resposta. É mais uma evidência de problema de base teórica. Tá bem, mãe? Então essa é a minha segunda dica, tá? Uma terceira dica, né? Aliás, eu preciso te ensinar como resolver isso, né? Bom, e qual que é a solução? A solução é ensinar a base teórica. Gente, em educação não tem milagre, não tem fórmula. Tudo dá muito trabalho. Se o menino, se a criança não tem a base teórica, o que você pode fazer? O que você pode fazer é ensinar a base teórica. Aí você vai me perguntar assim, ó, passou isso pela sua cabeça agora, mas eu posso ensinar meu filho? Bom, eu vou te falar quais são os requisitos para você ensinar seu filho, tá? Olha, primeira coisa, você tem que dominar aquele conteúdo e tem que dominar aquelas bases. Vou dar um exemplo, você é uma engenheira, você que está me assistindo, e o problema do seu filho é em matemática. Você provavelmente tem domínio do conteúdo e tem domínio da base desse conteúdo, tudo bem. Ou não, você foi um estudante brilhante, você não trabalha exatamente na área de matemática, mas sabia muita matemática no ensino médio, você olha para aquele conteúdo e acha fácil, tem conhecimento, tem habilidades. Então, ou seja, se você tem domínio do conteúdo e da base teórica, tudo bem, você pode ensinar seu filho, mas só se você tiver paciência. Mike, mas como que eu sei que eu tenho tanto de paciência correta? É simples. Você sabe a relação que você tem com seu filho na hora que você está ensinando ele, né? Então, se você considera essa relação boa, se quando você está ajudando ele na escola é um momento gostoso da convivência de vocês, tudo bem, você pode ensinar seu filho. Se você não acha que esse é um bom momento, se você tem raiva de fazer isso, preguiça, passa raiva, briga com a criança quando você está ensinando ela, não é bom que você ensine, tá? Porque você pode piorar o problema que ele está tendo. Então, se você não cumpre algum desses pré-requisitos, o que você tem que fazer? Contratar alguém. Se você tiver a felicidade de morar em Goiânia, você pode contratar a nossa escola, que é a maior e melhor aqui de Goiânia em termos de ensino individualizado, né? Se chama Mérito Acompanhamento Escolar. Mas se você não é de Goiânia, você pode procurar um professor particular aí na sua cidade, tá? Se você contrata esse professor particular, o que eu vou te recomendar enquanto cuidado? Claro que os cuidados básicos de ver a recomendação, ver se esse profissional tem competência, isso eu nem precisaria falar aqui. Mas é o seguinte, você tem que combinar com esse profissional que ele vai fazer um trabalho específico da base teórica. Então você tem que cobrar isso dele. Porque se ele ficar dando só o conteúdo que ele está vendo na escola, ele vai talvez até sair bem na prova, mas isso vai mascarar, vai maquiar o problema dele de base teórica. Então, se for necessário, combina com ele um tempo. Por exemplo, você vai fazer um acompanhamento de 3 vezes por semana, uma aula para base teórica, as outras 2 você combina de estudar o conteúdo dele da escola. Tá bem? Muitas escolas oferecem um sistema de plantão, então você pode conversar com a coordenação da sua escola ou com seu filho para procurar o plantonista para fazer isso. Talvez é uma coisa que eles ofereçam para você. E você também encontra algum tipo de trabalho desse tipo online, por exemplo, específicas de matemática básica, coisas do tipo. Tá bem? Bom, aí eu vou te dar a minha dica número 3, né? E talvez essa seja a mais importante. Olhe para a afetividade. Por quê? Quando a pessoa está em desconforto emocional no ambiente que ele está inserido, é muito comum que a aprendizagem dele não flua legal. À medida que a aprendizagem não vai fluindo, a criança ou o adolescente vai tendo um impacto na autoestima, e esse impacto na autoestima prejudica. Se ele não tem confiança em que ele é capaz de aprender, com certeza ele não vai aprender mesmo, tá? Então o que acontece? Se tem um problema na afetividade, você precisa cuidar disso, porque caso contrário, esse problema dificilmente vai ser resolvido, tá? E aí você tem 3 pontos para observar a afetividade, a relação afetiva do seu filho lá na escola. Primeiro, você vai avaliar a relação afetiva dele com os colegas,
Você pode observar essa relação afetiva com os professores e você pode observar essa relação afetiva com a instituição, tá? Mas, Maico, olha só, como é que eu vou saber se a relação afetiva dele tá boa, tá ruim, ele não conversa comigo, ele fala que ele gosta da escola, tá? Você vai notar sinais como o seguinte, ó, se a relação afetiva dele estiver negativa, estiver ruim com os colegas, geralmente ele nunca vai te relatar uma amizade, ele nunca vai te falar de um amigo, ele nunca vai falar que é amigo do fulano, que quer andar com fulano, que quer sair com fulano, passear com fulano no shopping, por exemplo, né? Ele nunca conta histórias sobre os colegas, o que o colega fez, o que o colega deixou de fazer. Ele faz falas do tipo, não gosto de ninguém naquela escola, ou falas do tipo, ninguém gosta de mim naquela escola. Quando tem passeio, festa na escola, ele não quer ir, né? Ou qualifica os colegas como todos chatos, todos enjoados, todos eles, né? Então, esse tipo de relato negativo te indica que ele não está muito bem com os colegas na escola. Se esse problema for com o professor, ele vai falar coisas do tipo assim, ó. Ele vai criar aversão com a matéria que o professor leciona. Então, tipo assim, eu não gosto de matemática. Mas por que você não gosta de matemática? Ah, não gosto porque eu não gosto. Aí você fala, mas e o professor? Não, é outro chato. Quer dizer, ele está associando uma má afetividade com o professor com a disciplina, tá? Então isso é uma coisa que você pode notar. Outra coisa, qualifica os professores como ruins. Ah, o professor fulano de tal é muito ruim. Aí você vai e conversa na escola, olha o currículo, o cara é muito bom, é professor há muitos anos, todo mundo gosta dele e tal. Sinal que só que o seu filho tem um problema específico de afinidade com ele, né? Pede para faltar aula em dias específicos, tipo, eu morro de preguiça de ir na escola quarta-feira. Às vezes é porque quarta-feira tem justamente o dia da aula do professor que ele não gosta, né? Ou te reclama, por exemplo, de ter sido tratado com injustiça numa situação X ou Y. Tudo isso mostra que a interação com o professor não está legal, né? Outra coisa, essa má afinidade também pode ser com a instituição de forma geral, tá? Por quê? Porque cada um de nós tem uma personalidade. Essa personalidade, ela se ajusta bem ou mal a um ou outro instituição. Então, por exemplo, às vezes você trabalha num lugar que muita gente gosta, mas você não se sente bem naquele local, é normal. A sua personalidade não se encaixa bem com aquelas regras, com aquela conduta, com aquele tipo de gente que circula naquele ambiente. Ou seja, às vezes você não é nem uma questão da escola ser boa ou ser ruim, é uma questão de afinidade mesmo. E aí se o seu filho reclama das regras da escola, aquela escola é muito chata, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Por exemplo, tem escola que às vezes, por exemplo, proíbe o uso de uma pulseira, de um piercing, por exemplo. E às vezes esses símbolos, uma pulseira, um piercing, um óculos, um boné, às vezes esses enfeites, vamos dizer assim, eles são muito importantes para aquela criança ou para aquele adolescente. Não, no momento em que ela é tolhida naquele comportamento, aquilo dá um desconforto emocional, ele já passa a rejeitar o ambiente. Então, muitas vezes o aluno, você vê que ele está falando muito mal dos professores, muito mal dos diretores, dos coordenadores e tal. Tudo isso revela uma má adequação dele ao meio ambiente, à escola. Aí muitas mães, eu já vi isso acontecer demais, muitas mães pegam e falam assim, não vou tirar da escola não, porque essa escola é excelente, porque eu estudei lá, o meu avô estudou lá, meu pai estudou lá, é uma escola tradicional da nossa família. Bom, mas se aquela pode ser tradicional, pode ser ótima, eu não duvido que seja, mas se aquela criança não está bem naquele ambiente, é provável que o desempenho dela, às vezes, não é tudo que poderia ser, e às vezes ele é ruim mesmo, né? Às vezes ele chega ao ponto de gerar reprovação, nota vermelha, esse tipo de coisa. Então, quando você está passando por uma situação como essa, que é uma dificuldade em relação à instituição, é bom que você avalie trocar essa criança da escola. Eu já vi acontecer várias vezes. Por exemplo, a criança está numa escola muito tradicionalista, muito moralista, e aí está com dificuldade, reprovando e tal. Aí pertinho tem uma outra escola, de um perfil mais moderno, com regras mais flexíveis, né? Às vezes com professores que trabalham numa linguagem mais jovial e tal. Aí você tira uma criança dessa escola mais tradicional, coloca na escola, vamos dizer assim, mais flexível. E é a mesma coisa de você apagar com a borracha as dificuldades de aprendizagem. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. O contrário também. Às vezes a criança quer uma disciplina, uma doutrina, ela quer ficar sobre regras mais rígidas, e aí ele está numa escola que é muito relaxa, muito relaxada, muito tranquila, muito jovial. Aí você tira ele dessa escola, bota na escola onde as regras são mais firmes, são mais rígidas, e ele vai bem. Ou seja, é uma questão de afinidade. Veja bem, eu vou repetir novamente. Não é uma questão exatamente da qualidade, ser boa ou ser ruim. É a afinidade da personalidade da criança com aquela instituição. Tá bem? Então essas são as 3 dicas para você lidar
com os problemas de desinteresse pela escola, tá bom? Se você quiser mais dicas, tem mais. Comenta aqui, coloca aqui nos comentários, relata aqui o seu problema, conta a sua história que a gente pode montar um vídeo para te ajudar, tá bom? Vou te pedir mais um favor, curte esse vídeo, compartilha com suas amigas, com as outras mães, né? Se você está gostando aí do nosso trabalho, do nosso conteúdo, né? Se você quiser, você pode seguir a gente também nas redes sociais. A gente tem conta no Facebook, tem conta no Instagram, tá bom? É só você procurar lá por Os Experts, tá ok? E é isso. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.